Hoje nós estudaremos o capítulo 47 do livro Fonte Viva, que tem por título Autolibertação. Hoje começamos mais cedo, porque daqui a pouco eu tenho uma live às 11 horas, então o nosso estudo regular às 10 horas não daria certo. Por isso antecipei o horário para agora, às 9h30, e vamos conversar então um pouco sobre esse capítulo 47, Autolibertação, do livro Fonte Viva. Bom dia, sejam bem-vindos. Aproveitemos esse tempo aqui para trocarmos algumas ideias, Vocês aí escrevendo no YouTube, aqui no Instagram, e eu aqui lendo, e à medida do possível, lendo também o que vocês escrevem aqui na tela, na medida do possível, porque nem sempre eu consigo ler tudo que vocês escrevem aqui na tela, ok? Então vamos conversando, Aqui a tela de cima com o YouTube, aqui a tela de baixo com o Instagram, tá certo? Esse tópico, esse capítulo 47, Emmanuel trabalha nesse capítulo a primeira carta de Paulo a Timóteo, em especial o versículo 7 do capítulo 6. Versículo 7 do capítulo 6. E aqui nos fala Emmanuel nesse versículo, ou melhor dizendo, nos fala Paulo nesse versículo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. É uma frase já conhecida dessa carta de Paulo, da primeira carta a Timóteo. Timóteo era um jovem, um dos jovens, dois jovens que sempre atuavam junto a Paulo, que era Timóteo e Tito. E Timóteo demonstra ser alguém que cuidou, embora jovem, ele cuidou de duas eclesias, de duas igrejas, eclesias, a pedido de Paulo. Era um jovem disposto a trabalhar, disposto a servir, e Paulo levou a ele diversos ensinos, ou melhor dizendo, diversas orientações. Nem sempre nós damos incumbência aos jovens, achando que eles não têm as condições de maturidade para tanto. Mas aqui, tanto Jesus quanto Paulo nos ensinaram que os jovens são fundamentais no processo de esclarecimento. Eles têm uma determinação, uma vontade, e lógico, tem ali até um destemor, mas Jesus contou com um jovem, que foi João, para cuidar da sua própria mãe. E contou Paulo com Tito e Timóteo, nesse caso Timóteo, contou com Timóteo para que ele levasse à frente aquele ensino cristão. Então nós percebemos que devemos sim conferir aos jovens a condição de nos auxiliar no processo de aprendizagem, de desenvolvimento da aprendizagem. E eu posso dizer que Timóteo não decepcionou Paulo e cumpriu fielmente aquilo que lhe era proposto, mas óbvio, Paulo deixava para ele algumas orientações, como por exemplo, na carta a Timóteo, Paulo vai dizer: fuja também das paixões da mocidade, segue com zelo a justiça, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Ou seja, ele dava as orientações para Timóteo para que ele pudesse melhor servir. Então aqui ele vai nessa primeira carta a Timóteo, Paulo vai dizer a ele justamente o aspecto da importância do entendimento do viver. Entendimento do viver. Nós muitas vezes não temos um conhecimento, melhor dizendo, uma ideia clara do que é viver. Nós muitas vezes existimos, mas não vivemos. Esse viver é algo mais profundo. Então, o aspecto aqui que Paulo vai trabalhar, que Paulo vai desenvolver, é justamente esse sentido, de entender
a figura né, eu, o eu, né, esse eu, mas não o eu egoísta, não o eu, digamos, personalista, mas o eu individualidade. É importante que nós entendamos isso. É importante que nós percebamos a nossa individualidade para que possamos nos desenvolver. Então, aqui, nessa ideia que Paulo oferece, a partir da sua primeira carta a Timóteo, dizendo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, está nos chamando a atenção para algo mais importante do que a posse. Porque as posses nós não levamos, as posses nós as deixamos. Por que eu digo posse? Porque nós não temos propriedade absoluta no aspecto da vida imortal, nós não temos propriedade absoluta de nada, senão da nossa própria personalidade. Porque a única coisa que vai conosco, a única coisa que levamos desse mundo, é o nosso aprendizado, a nossa personalidade desenvolvida e educada. O restante nós não levamos. Por isso eu digo que, do ponto de vista da imortalidade, não há direito de propriedade, há direito de posse. Nós somos usufrutuários daquilo que construímos aqui materialmente, e quando voltamos ao mundo espiritual, tudo isso fica aqui. Não é nosso, está conosco, mas não é nosso. O que é nosso vai conosco. O que é nosso segue conosco. E o que é nosso não são as aquisições materiais, são as aquisições de consciência, são as aquisições de sentimentos. E é essa ideia que Emmanuel vai desenvolver, vai trabalhar aqui nesse capítulo 47 do livro Fonte Viva. Então desenvolve Emmanuel dizendo-nos: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. É muito interessante esse parágrafo, mas muito interessante. Veja, se desejas emancipar a alma das grilhetas. Ele poderia até ter usado aqui a palavra grilhão, né, que é mais forte, mais contundente, mas ele usou grilhetas. Grilhetas, esse sufixo eta, ele é um diminutivo, de uma forma mais carinhosa, ele é um diminutivo. Grilhetas são pequenos grilhões. E os pequenos grilhões são as coisas que nos incomodam muito. Nos incomodam muito. É como um esfolado na pele que dói muito mais do que um corte profundo. Então, veja como Emmanuel vai trabalhar a ideia, mostrando-nos que nós, muitas vezes, não percebemos as grilhetas escuras de nós mesmos. Aqui ele coloca do eu, né? Eu, individualidade. Grilhetas escuras da nossa individualidade. Aquilo que nós não percebemos. Aquilo que nós achamos que não temos. Porque eu diria que a maioria de nós, e dentre os quais eu me incluo, nessa maioria eu me incluo, a maioria de nós não tem esse conceito claro sobre a individualidade. O Vitor coloca aqui o ego. Exatamente, Vitor. O ego. As grilhetas do ego. Veja que interessante. Ele poderia ter colocado os grilhões, para mostrar uma forma grande, contundente, de maneira contundente. Mas não, ele usou ali grilhetas, como a nos dizer que são pequenos traços de personalidade que nós deixamos passar. Mas são traços de escuridão. Então veja o que ele diz aqui: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa. Veja o verbo começar. Começa, imperativo afirmativo. Começa tu.
Imperativo afirmativo. Ele não está dizendo comece, como que deixando a condição para uma questão subjetiva. Ele diz começa, imperativo afirmativo. Começa o teu curso de autolibertação. Olha que interessante. Começa o teu curso de autolibertação. Não é curso dos outros, o pronome possessivo teu. Então, o verbo começar no imperativo afirmativo e utilizando-se, Emmanuel utiliza um pronome possessivo. Começa o teu curso. Não é começa o curso alheio. Não é um curso que alguém ministrará para mim. Eu mesmo ministrarei para mim esse curso. Começa o teu curso aprendendo a viver. Aprendendo está no gerúndio. Perceberam aqui o verbo? Aprendendo está no gerúndio. Ele poderia ter dito, começa o teu curso de autolibertação e aprenda, ou aprende, que seja no imperativo, a viver. Mas não, ele foi colocar aprendendo a viver. Quando que nós utilizamos o gerúndio? Quando que nós utilizamos a forma gerúndio? Quando a ação não termina, quando a ação é continuada. Gerúndio é um eterno presente. Gerúndio é um presente constante, ou seja, ele não tem o começo, não tem o fim, ele tem um meio. Gerúndio é um meio, é sempre. Então, aprendendo a viver, quer dizer que todos os dias nós temos aprendizados, todas as horas nós temos aprendizados. O aprendizado não é estanque. O aprendizado não é como numa escola que você aprende, faz uma prova e não mais é perguntado sobre aquele assunto. Meus alunos até ficam assim um pouco bravos na escola, na aula, quando eles me perguntam assim, Simão, eu marco a prova com eles, eles dizem, Simão, qual a matéria? Eu falo toda que nós já estudamos, né? Eu ministro, né, o direito administrativo, então eles perguntam, Simão, qual a matéria? Eu falei, direito administrativo. Mas começa onde? No primeiro dia de aula. Por quê, gente? A vida, ela não é por fases. A vida não é por etapas. Não quer dizer que eu passei por um aprendizado que eu não vou passar mais pela oportunidade de refazer, de repensar aquele aprendizado. O gerúndio é uma constante na nossa vida. E agora, nas escolas, não. Normalmente, se você define a matéria, estudou aquilo ali, cobra na prova, depois não cobra mais aquela matéria. E o que acontece com o aluno? Ele esquece a matéria, ele não estuda para aprender, ele estuda para fazer a prova. E ele só sabe até fazer a prova. Quando termina de fazer a prova, ele já não sabe mais aquela matéria. E se perguntarmos, o aluno dirá, não, o senhor já perguntou sobre isso na prova, agora não pode perguntar mais. Na nossa vida, se nós formos viver aprendendo só até fazer a prova, nós nunca aprenderemos. Então, a vida é um aprendizado constante. A vida, em termos de aprendizado, tem que ser sempre trabalhada no gerúndio, aprendendo, todos os momentos, em todos os momentos. Todos os momentos são momentos de aprendizagem, e em todos os momentos nós aprendemos. Então, não vamos trabalhar, não vamos viver como os alunos estudam em sala de aula, porque o nosso professor ou a nossa professora chamada vida, ela sempre vai trazer condições de novos aprendizados. E nós precisaremos do que já aprendemos. Isso é que se chama experiência. Aprender a fazer a prova e depois esquecer não é experiência, é vivência. Vivenciou, mas não desenvolveu experiências. Então, a experiência é esse aprendizado constante. E aqui Emmanuel nos deixa isso muito claro, aprendendo a viver. Ele não diz aprenda a viver. Ele colocou aprendendo. Gerúndio. Pensemos nisso. A vida é um constante, uma constante. A vida é um gerúndio. Nós não vivemos, nós não viveremos, nós estamos sempre vivendo, construindo o nosso presente
para que tenhamos um futuro excelente. Não se tem futuro senão como consequência do presente. Por isso, o presente precisa ser muito bem entendido. E Emmanuel aqui explica o que é viver. Ele diz, aprendendo a viver como? Possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Veja que interessante isso. Essa última parte do parágrafo, essa última frase do parágrafo é belíssima. Como que nós aprendemos a viver? Ele diz, como, né? A exemplo, como? Possuindo tudo e não tendo nada. E aquilo que eu disse no início, nós temos aqui direito de posse. Nós não temos direito de propriedade, porque quando retornamos ao mundo espiritual, tudo que chamamos de nosso fica. Então somos usufrutuários que temos que dar valor àquilo que foi confiado a nós. Nós somos ao mesmo tempo usufrutuários e fiéis depositários. Somos fiéis depositários daquilo que possuímos e somos usufrutuários daquilo que possuímos. Agora, quando retornamos ao mundo espiritual, nada disso nós temos. Há uma fala no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no capítulo 2º, uma rainha de França, é o espírito que assina, dizendo-nos sobre o retorno ao mundo espiritual, escreve o seguinte, não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. É uma frase que sempre eu levo comigo. Não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Para mim, essa é a melhor frase que indica como viver. Como viver. Não podemos mais ser aquelas pessoas que dizem, você sabe com quem está falando? Essa pergunta nós devemos fazer para nós mesmos. Perguntando para nós, você sabe quem está falando? Porque nós somos um grande desconhecido de nós mesmos. Nós queremos nos valer de uma posição circunstancial, transitória, para nos colocar melhores do que os outros. E esse espírito chamado Rainha de França, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala isso. Não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. A Ciomara está colocando aqui que é o capítulo 2, efetivamente, item 8. Obrigado, Ciomara. Ela acrescenta aqui, item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é esse o aspecto que nós precisamos observar. Emmanuel está nos dizendo, possuindo tudo e nada tendo. Porque quando nós achamos que temos as coisas, nós nos escravizamos por essas coisas. Como disse, ou bem disse Jesus, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem nada consome, nem ladrões minam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, ou o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E se para mim o tesouro é uma materialidade, o meu coração será material, pura e simplesmente material. Então pensemos bem, de fato, o que é o nosso tesouro. E aqui ele acrescenta, com todos e sem ninguém. Olha que interessante, com todos, convivência. A convivência é uma escola bendita. Sim, a convivência é uma escola bendita. Porque por meio da convivência, nós podemos avaliar as nossas condutas, as nossas ações, e aí percebermos como estamos. Auxilia-nos muito a convivência para o nosso autoconhecimento, para a nossa autolibertação. E aqui estar com todos, mas sem ninguém. Porque sem ninguém, não somos donos de ninguém, e ninguém é dono de nós mesmos. Não somos donos de ninguém. Por mais que amemos uma pessoa, não somos donos dessa pessoa. Temos vidas apartadas, embora juntos, mas com
individualidade apartada. Uma vivência, ou melhor dizendo, uma convivência conjugal, precisa ser muito bem analisada. Porque embora tenhamos escrito, ou esteja escrito lá no Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a mulher, e formarão os dois uma só carne, não formarão os dois uma só consciência. Não formarão os dois uma só consciência. Porque se um casal tentar formar uma só consciência, um anulará o outro. Uma consciência sobrepujará a outra. Então é preciso que entendamos que uma conjugalidade, a individualidade ou as individualidades precisam ser respeitadas. Cada um é cada um. Formamos um casal, mas não uma individualidade. Cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua forma de entender as coisas e buscam em conjunto colocarem-se num só propósito, mas cada um precisa ser respeitado. Nós, embora formemos uma conjugalidade que seja, nós temos o nosso momento pessoal, Há um campo da nossa personalidade que só nós e Deus nele entramos. Que os Espíritos explicam muito isso. No pensamento, nós gozamos de liberdade absoluta. Só somos responsáveis perante Deus. E assim como temos a liberdade de pensamento, temos a liberdade de consciência. Não temos o direito de travar o pensamento alheio e nem do direito de travar a consciência alheia. Então é preciso que entendamos isso. Estar com todos e sem ninguém. Não tentamos invadir a individualidade alheia. Não tentemos. Há uma frase que diz: seja amigo do seu vizinho, mas não derrube o muro que separa as duas casas. Seja amigo do seu vizinho, mas não derrube o muro que separa as duas casas. E sempre haverá um muro que separa a nossa consciência, que separa o nosso pensamento. Então respeitemos isso, estejamos com todos, mas não tenhamos todos as pessoas. E nem nos deixemos ser tidos, por assim dizer, pelas pessoas. Não quer dizer que concordemos com tudo que as pessoas fazem, não. Quer dizer que compreenderemos os motivos pelos quais elas agem. Não é necessário concordar, mas também não precisamos confrontar. E um outro aspecto do com todos e sem ninguém, porque há momentos que os testemunhos são próprios, são nossos. Cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua programação. Cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua programação. Então, há momentos que só nós, na individualidade, daremos o testemunho. Há momentos que nós dizemos, mas ninguém me ajuda. Ajuda, mas o esforço maior sempre será o meu, porque o testemunho é meu, não é do outro, não é da outra pessoa. O testemunho é pessoal. Então nós temos que perceber isso também. Como dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E aí sigamos então, vejamos como Emmanuel trabalha muito bem esse primeiro parágrafo. Quantas coisas nós tiramos aqui nesse primeiro parágrafo. E ele segue: se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos,
em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Outro parágrafo profundo, outro parágrafo belíssimo. Se chegaste à terra, diz Emmanuel, na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, peregrino. No domingo passado nós falamos sobre o peregrinar, que é diferente de caminhar. O peregrino é aquele que está caminhando com um objetivo definido. Peregrino é aquele que caminha com um objetivo e com um sentimento definidos. E aqui, então, ele diz, se chegaste à terra, esse se chegaste é uma conclusão, não é uma condição. Se ele coloca se chegas, é uma condição. Mas ele diz aqui, na forma passada, ele não usa o se na forma subjuntiva, lá do imperfeito do subjuntivo, quando estudamos a estrutura verbal, lembram disso? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Ele não está usando o imperfeito do subjuntivo, porque senão seria chegar-se, mas aqui ele usa o se não numa forma um pouco estranha, mas numa forma conclusiva. Estranha, que eu quero dizer, não é errada, é não usual. Se chegaste à terra, em outras palavras, está dizendo, você chegou para isso. Você chegou como peregrino. Se chegaste à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, porque o peregrino ele precisa disso. Nas peregrinações não existem os pontos de apoio. Quando se tem uma peregrinação, né, vai fazer uma romaria, como as pessoas gostam de dizer, não existe no curso do caminho as barracas de socorro, de amparo, para as pessoas descansarem um pouco, para as pessoas lavarem ali, tomarem um banho, para as pessoas terem ali o cuidado com os pés que estão caminhando. Então, toda a peregrinação tem os pontos de socorro e amparo, aconchego, aquele caldozinho quente, aquela sopazinha quente que dão para os peregrinos que estão caminhando. Então a peregrinação, ela tem essa característica. Então aqui ele coloca, se chegaste à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te. Resignação. Resigna-te a viver contigo mesmo. Olha que interessante. Paremos e pensemos nessa expressão. Resigna-te a viver contigo mesmo. Eu gosto muito de perguntar para mim mesmo se eu me sinto uma boa companhia para mim mesmo. Eu sempre me pergunto isso. Se eu fosse alguém que me tivesse como companhia, eu gostaria de ter a mim como companhia? Eu me faço muito essa pergunta. Eu sou uma pessoa que seria uma boa companhia? E aí eu pergunto para mim, porque eu sou a única pessoa que me acompanha sempre. Eu sou a minha companhia constante. E aí eu me pergunto, eu seria uma boa companhia para outra pessoa? Se eu fosse uma outra pessoa, eu gostaria de ter a mim como companhia? É uma pergunta que eu me faço sempre. Porque quando eu olho para mim sozinho, eu digo que eu sou uma pessoa boa, porque é uma questão natural, todo mundo se acha bom. Mas quando eu pergunto se eu gostaria de ter a mim como companhia, aí já vem a resposta, nem sempre, tem hora que o Simão é meio chato, tem hora que o Simão é meio, sei lá, tem hora que não dá. Então eu começo a pensar, o que eu preciso modificar em mim para eu ser uma boa companhia? Para eu ser uma boa pessoa? Então aqui Emmanuel está dizendo mais ou menos isso. Resigna-te a viver contigo mesmo. Ele usa um verbo delicado, resignar. E usa a forma pronominal, né? Resigna-te. Né? Resigno-me, resigna-te. Então ele usa uma forma pronominal. E usa o verbo resignar. Ele podia assim, contenta-te a viver contigo mesmo, aceita a viver contigo mesmo, mas ele usa o verbo resignar. E a resignação é um ponto importante, né? Está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A resignação, dizem os Espíritos, é o consentimento do coração. Eles trabalham um item, salvo engano, o item 8 desse capítulo 9, diz lá, né, obediência e resignação.
E dizem que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. A Maria do Carmo, no YouTube aqui, está perguntando que livro estamos estudando. O livro Fonte Viva. Estamos no capítulo 47. E aí, então, Emmanuel nos fala, resigna-te. Ou seja, é o consentimento do coração. É estar em paz. Esteja em paz com você mesmo. É o estar, assim, consciente do que precisa ser feito. O resignar não é simplesmente aguentar. Resignar é ter um sentimento de calma, de ponderação ante os acontecimentos para ter a melhor atitude. E muitas vezes a melhor atitude é a atitude do não fazer ainda. A pessoa que se resigna, ela aguarda o momento para agir. Não com uma característica de astúcia, né? Não. Com uma característica de equilíbrio. Pois sabe que para que as coisas surtam bom efeito, para que nossas ações surtam bom efeito, elas têm que ser bem feitas e no momento correto. Bem feitas e no momento correto. Então, resignar-se contigo mesmo ou consigo mesmo, resignar-se consigo mesmo, é esse o sentido. Olhar para si mesmo, analisar a si mesmo, conhecer a si mesmo e agir. Então diz ele aqui, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos. Não é servindo a alguns, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Não quer dizer que vamos para a imortalidade, nós já somos imortais. Estando encarnados ou desencarnados, nós somos imortais. Nós somos imortais. O espírito que somos é imortal. Então eu sou imortal, vocês são imortais. Estamos revestidos de uma matéria que se transforma. Ela nem perece, ela se transforma. Como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas a nossa transformação como espírito é uma transformação não de matéria, é uma transformação de conceitos, é uma transformação moral. Moral não no sentido de moralista, moral no sentido de aperfeiçoamento, de melhoramento. Então aqui ele diz crescimento espiritual para a imortalidade. Nós podemos dizer crescimento espiritual para compreender a imortalidade. Compreender. Porque quando compreendemos que somos imortais, quando compreendemos que essa encarnação não é a minha vida inteira, mas só uma parte dela, a maneira de enxergar, a maneira de perceber os acontecimentos muda. Olhar os acontecimentos da vida material com olhos de um ser espiritual muda a nossa maneira de nos comportar, muda. A paciência, ela começa a ser mais efetiva. Não a paciência no sentido de aguentar as coisas, no sentido de compreender. Nós passamos a olhar para as pessoas sem julgamentos. Nós passamos a olhar as pessoas como pessoas que aprenderão. E passamos a olhar para nós como pessoas que também aprenderemos. Que não somos donos de nada, não somos donos da verdade, e ninguém é dono dela, mas todos procuramos-la. Todos nós procuramos esse entendimento da verdade. Viver na vida material, com esses olhos da espiritualidade, com esses olhos da imortalidade, nos faz perceber que realmente tudo passa aqui na matéria. Que realmente tudo passa. Momentos alegres passam, momentos tristes passam. É algo que precisamos nos educar para compreender. Viver aqui na matéria com esse olhar de que somos imortais nos dá uma força totalmente diferente.
nos dá uma força, um sentido para a vida que nos faz viver com gosto, apesar das dificuldades. Nos faz viver com gosto. E o que mais nos falta é justamente isso, viver com gosto, gostando de viver, percebendo que aqui é o melhor momento da nossa vida, que o melhor momento da nossa vida é sempre o momento pelo qual estamos passando. Isso é importante, isso é importante. É importante, mas muito. Só um segundinho aqui, eu vou pedir um favor à minha esposa aqui. Você deu uma água para mim, por favor? Deixa eu ter só um tempinho aqui. Coisas caseiras, estamos aqui em casa, né? Ela me pediu para pegar a bolsa dela, que fica aqui em cima da prateleira. Me dê licença, faz parte, estamos em casa, né? Deixa eu só pegar essa bolsa dela aqui, né? Aqui. E uma bolsa tipicamente de mulher, viu? Pesada, muito pesada. Eu vou deixar aqui com ela e pedir a ela que me ajudasse aqui com uma águazinha que eu esqueci de trazer no início. Aqui eu faço a live na minha, vamos chamar de biblioteca, né? Uma minha pequena biblioteca. Então eu faço a live aqui, né? Ela está saindo de viagem agora, estou dando um tchauzinho aqui. Vai com Deus, Deus abençoe. Faz parte. Então aqui fica a estante das coisas dela, né? Ela é professora de língua portuguesa, então aqui nessa parte ficam os livros dela. Aqui atrás ficam os livros da área de religiosidade, né? Estudos teológicos, fica aqui como vocês estão vendo. E aqui do outro lado, uma outra sequência de prateleiras, ficam os livros espíritas e do lado de cá no fundinho ficam os livros caseiros, né, do direito, né, os caseiros, porque os livros do trabalho efetivo estão lá no escritório, mas os caseiros, aqueles que de vez em quando eu quero dar uma olhada, quero dar uma entendida, ficam aqui, né? Então aqui é meu cantinho que eu falo, né? Meu cantinho preferido, né? E aí tem uma televisão aqui do lado, onde eu também passo filmes para aprender, para entender, né? Então é assim, tá certo? Só explicando aqui como é que é meu ambiente, porque muitas pessoas perguntam, como é que é lá o seu ambiente? É isso aqui que vocês viram, né? Então estou só descrevendo mais ou menos, é onde eu mais fico em casa, é aqui, né? E na cozinha, óbvio. É aqui onde eu faço meus estudos, e eu sempre separo os livros por assuntos. Toda a minha biblioteca é separada por assunto. Então, se eu quero pegar, por exemplo, esses verdinhos aqui, é a coleção apologética, né? Ou seja, os apologetas ou apologistas, como muitos dizem, são aqueles estudiosos das religiões, mas do período do século I, século II, então fica aqui. Aí do lado tem as obras de Martim Lutero, as obras de Johann Calvino, em cima aqui a Revista Espírita, então é sempre separado por assunto. Esse outro de cá, ó, a coleção André Luiz, né? Tá toda ali. Aqui, ó, é só livros sobre Jesus. Aqui são livros sobre Deus. Então, cada prateleira aqui são pequenos livros de história da vida privada, né? Esses dos dia a dia. Então, cada canto aqui, cada parte é um assunto, né? E os mesmos livros aqui, as minhas Bíblias, são 52 Bíblias, também são separadas aqui, cada uma por característica de tradução, né? Então eu separo as Bíblias por matriz linguística, né? Então existe uma matriz de tradução, outra matriz de tradução, então eu separo por matrizes, são 52 Bíblias, e eu separo cada conjunto por matriz de tradução. O que é matriz de tradução? O vernáculo e a semântica. Então, há Bíblias e separo as Bíblias de estudo. Então, tem um lugar só para as Bíblias de estudo, outra só para uma semântica mais da língua latina, outra eu trabalho com a semântica da língua grega testamentária, outra a semântica hebraica, então eu separo por característica semântica de tradução. E separa as chamadas Bíblias de estudo, são aquelas que vêm com pontos de análise, né? Então eu sempre separo. Por isso que eu acabo ocupando muitas prateleiras, né? Porque eu vou deixando separado. Aqui o Tobias pergunta se eu já estudei antroposofia. Não, estudar antroposofia, não. Conheço a obra de Helena Blavatsky, né? Que foi uma contemporânea de Kardec, né?
e que é da logosofia, e depois fui para um trabalho da antroposofia, apenas numa leitura, porque eu gosto de ler sobre tudo, eu leio até bula de remédio, né? Então eu leio de tudo, gosto de ler, eu sou daquela turma de Paulo, né? Observar tudo e retenho o que for bom. Então é a forma que eu gosto. Então eu faço dessa forma, né? Separo sempre os meus livros por assuntos e ali dentro do assunto eu separo por subassuntos. Tenho ali marcado um índice, não. E gosto tanto, né, que eu vou olhando assim e vejo que livro está faltando, né? Eu conheço os títulos todos que eu tenho, são milhares, mas eu olho na prateleira e vejo, está faltando um livro X, o livro Y, né? E todos esses livros são livros de uso, que é outro ponto que eu pondero. Todos os livros que eu tenho são livros que eu uso. Aqueles que eu não uso, eu os dou. Eu acho errado, para mim, eu não acho conveniente, melhor dizendo, estilo errado, eu não acho conveniente colecionar livros que não são para uso, porque eu estou tirando a oportunidade de outras pessoas estudarem. Então eu sou uma pessoa que sempre estou doando os livros àqueles que eu não mais lerei. Aqueles que eu já li, que eu percebo que não precisa ler novamente, então eu os dou. Eu não fico guardando o livro para decorar estante, e nem para ficar só pegando poeira para limpar. Os livros que eu tenho em casa são todos livros que eu os uso. Uma vez ou outra, eu estou sempre usando esses livros. Então, é algo que faço todos os anos, lá mais para meados do ano, eu vou para a minha prateleira, olho os meus livros todos, e começo a tirar para doar. Dou para a biblioteca pública, dou para a biblioteca espírita, dou para as bibliotecas evangélicas, que eu tenho vários livros e de estudos religiosos, então eu os dou, né? Eu faço isso porque eu acho que é reter algo que foi útil para outras e evitar que outras pessoas possam ter acesso. Então, eu não acho que livro é para decoração. Livro é para estudo e doação. Se não vai estudar, doa, porque o outro vai estudar. Fechemos o parágrafo e fechemos o parêntese e vamos para o parágrafo seguinte. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Eu acho interessante pensarmos também na profundidade desse parágrafo. Vejam, lembra-te, ele não está dizendo, ele não está trazendo coisa nova. Ele está dizendo para nos lembrarmos. Ele está partindo da ideia que nós já sabemos. Por isso o verbo lembrar, lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, lei de Deus, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo. Aí que eu acho interessante. Aqui, estará em solidão, ele traz a expressão seguinte, numa forma até vocativa, até, né, chamando, a seu modo, a seu modo. Cada um tem a sua forma de lidar com a própria individualidade. Esse estar em solidão não é no aspecto pejorativo, é que todos nós temos o nosso momento pessoal. E se não tivermos, precisamos ter um momento pessoal. Aquele momento que estou eu e Deus. Eu e Deus. Até como diz a letra de uma música aí que fala eu e Deus no sertão, né? Nós precisamos estar eu e Deus. Eu e Deus. Que seja no sertão, que seja na cidade. Mas eu e Deus. É aquele momento em que nós nos enxergamos, que nós nos vemos, que nós nos conhecemos, que nós nos sentimos. E esses momentos nos fazem crescer. Nos fazem crescer. É o momento em que aurimos força. Então, a seu modo, eu posso viver num momento de solidão, solitário, ou me sentir abandonado. É o seu modo. Se me sinto abandonado, há algo que precisa ser refeito. Então, precisamos sim do nosso momento reflexivo. Reflexivo.
E poucas vezes nós fazemos isso. E nós culpamos a falta de tempo. Agora, quem faz o tempo? Somos nós. Somos nós que fazemos o tempo. O tempo nós criamos. O tempo nós desenvolvemos. Então pensemos nisso. Pensemos nisso. Não é a falta de tempo, é o não aproveitamento do tempo. E aqui a Marta Almeida diz, você acha que todos somos capazes disso, Simão? Não tenho dúvida nenhuma, Marta. Porque todos nós temos essa capacidade. O que nós ainda talvez não aprendemos a usar essa capacidade. Não demos atenção a essa capacidade. Os senhores Renato Teixeira e Almir Sater, que eu chamo de dois filósofos da música brasileira, eles disseram isso. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Vejam que beleza esse tratado existencial que chamam de música. Para mim é um tratado filosófico, não é só uma letra de música, é um tratado filosófico. E eles escreveram e cantam muito bem. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Então precisamos desse aspecto. Não é uma fuga, como diz aqui a Marli, uma fuga não. Fuga é quando eu me distancio das pessoas para não querer tê-las comigo. Mas quando eu me distancio das pessoas para eu ter-me a mim mesmo, para eu poder refazer-me, isso não é fuga. Isso é um momento estratégico. Eu confesso a vocês, eu nasci na cidade de São Gotardo, é uma cidade próxima aqui onde eu moro em Patrocínio hoje, em Minas Gerais, e São Gotardo é uma cidade aqui do lado, coisa de 1h30 de carro, 1h20, perto, bem pertinho. E eu vou muito lá para fazer o quê? Para chegar lá, sentar num banco da praça, respirar aquele ar da minha infância e juventude e voltar para Patrocínio. Várias vezes eu fiz isso. Fui lá para ficar 1h30 de viagem, para ficar sentado lá por volta de 1 hora e voltar. Para eu aurir, é o momento que eu estou sozinho e eu busco onde estava a minha infância, a minha juventude, que é onde eu comecei a construir minha personalidade. Eu nasci lá e lá fiquei até os 24 anos. Me casei lá, meu primeiro filho nasceu lá. Então ali é como se fosse o terreno no qual eu, semente, germinei. Então eu vou ali e fico no meu canto. E fico ali. E vou para os locais que ainda não sofreram transformações da modernidade. Vou para aquele local que era de fato o local que eu convivia. E ali eu dou aquela olhada, cumprimento algumas pessoas que eu conheço, outras eu não mais conheço, porque há mais de 30 anos eu saí de lá. Então, muitas pessoas eu não conheço. Eu sou daquela turma bem mineira, né? Filho de quem? Só que mineiramente a gente diz filho de quem, né? A gente normalmente fala mineiramente, não tem a expressão filho, é só fi. Então a gente diz filho de quem, né? Você é filho de quem? Eu estou nessa fase. Se bem que lá eu estou na fase de você é neto de quem, né? Pelo tempo que eu saí de lá. Mas é importante. E quando eu cumprimento amigos que eu convivi durante muitos anos, aquilo me faz bem. É um momento da minha individualidade. É aquela ideia da ancestralidade, mas não da ancestralidade saudosista. É da ancestralidade, para, mineiramente falando, pegar impulso. Pegar impulso. Então eu tenho isso. As pessoas no passado não iam para o deserto. Eu vou para a minha origem. E na minha origem de chegada aqui na Terra, e na minha origem de chegada aqui na Terra, eu faço essa busca da individualidade. É fuga? Não. É busca de força. É busca de motivo. E por que eu vou lá nesse período? Era o período da minha força, né? A juventude, a força, a vontade. E aí eu visito, vou num campo, vou no outro, porque eu já não tenho mais assim tantas pessoas que eu conheço lá. Mas eu faço isso. Porque isso dá impulso. Esse é o meu momento pessoal. E é tão interessante que minha esposa vai comigo, aliás, o pai dela ainda reside lá, meu sogro. Hoje eu dei tchau para ela aqui, ela está indo para lá visitar o pai, e eu não pude ir, porque eu tenho hoje 3 lives e uma palestra presencial, então não pude ir. Mas ela compreende isso quando eu vou.
ela fala assim, você vai lá para o seu banquinho, ou seja, e é um banquinho onde eu vejo as pessoas todas que chegam à praça, e aí eu vou cumprimentando, oi, 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 e aí tem um passado, tem uma lembrança, me fortaleço e vou embora. E aí sigo com o meu trabalho. Então não é fuga. Estar consigo mesmo não é fuga, desde que, eu disse antes, eu seja uma boa companhia para mim mesmo. E eu estou tentando tentando descobrir se eu sou uma boa companhia para mim mesmo. Quando eu me pergunto se eu gostaria de ter a minha companhia. Então, seguindo, diz aqui, consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Por amor ao próprio bem. Ou seja, fazer o bem porque é bom fazer o bem. Não é fazer o bem para eu ganhar um pedacinho no céu, como muitos dizem. Não. Não é eu fazer o bem para evitar o mal. É fazer o bem pela alegria de fazer o bem. Fazer o bem porque é bom fazer o bem. Fazer o bem porque é gostoso fazer o bem. Fazer o bem porque é top fazer o bem. Fazer o bem porque é bom. Só isso. É isso que Emmanuel está dizendo. Veja que coisa legal que ele escreve aqui. Ele diz, consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. E não há dúvida, gente. Todos somos pequenos ante a vida infinita. Ninguém é grande. Ninguém é grande. Pode até se achar, mas quanto mais se acha grande, mais distante está da grandeza. Mais distante está da grandeza espiritual. Quanto mais a pessoa se sente grande, importante, mais distante ela está da própria evolução. Mais distante ela está da grandeza espiritual. Por isso Cristo disse, aquele que quiser ser o maior, seja sempre o que mais sirva. Seja sempre o que mais sirva. Em outras palavras, faça-se menor. E segue Emmanuel, não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Simpatia. Simpatia. Isso é um ponto chave. Somos simpáticos às pessoas? As pessoas, volta à primeira frase, as pessoas se sentem bem com a minha presença? É isso que nós temos que nos perguntar. Nossa presença faz bem às outras pessoas? Quando chegamos no lugar, as outras pessoas falam, ixi, chegou, ou que bom, chegou. Nossa ausência é sentida? É esse o aspecto, simpatia. Simpatia. E aqui Emmanuel coloca, não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Tem até uma letra de música cantada, acho que pelo Pato Fu, que dizia, vai diminuindo a cidade e aumentando a simpatia. Quanto menor a casinha, mais sincero é o bom dia. Essa letra eu gravei que eu achei espetacular. Vai diminuindo a cidade e aumentando a simpatia. Quanto menor a casinha, mais sincero é o bom dia. Não é boa essa parte da letra? Eu acho que é o Pato Fu que cantava o conjunto, desculpa, não me fugiu agora. Mas veja que interessante. Vai diminuindo a cidade, aumentando a simpatia, quanto menor a casinha, mais sincero é o bom dia. E é isso que acontece quando estamos no aglomerado dos arranha-céus. Quando estamos no aglomerado dos arranha-céus. Quando estamos no aglomerado da urbanicidade confusa. Quando estamos atabalhoados com tantas coisas. Quando nos achamos muito importantes, muito grandes, nossa simpatia diminui. Quanto mais nos sentimos aprendizes, mais simpáticos nós somos. Aqui, Yaya Góes, ou Goá, desculpe, eu não sei como pronunciar, Yaya Góes ou Yaya Goá, sim, a música é Simplicidade, do Pato Fu. Então não errei não, é do Pato Fu mesmo, cantado pelo Pato Fu. Então vejam isso. Quanto nós, também a Daniela está dizendo aqui a mesma coisa. É esse o aspecto que nós precisamos ter, entender. A simpatia.
Somos simpáticos, antipáticos, empáticos, apáticos. Simpatia e empatia andando juntas é só correr para o abraço. Simpatia e empatia andando juntas é só correr para o abraço. Agora, apatia, antipatia não devem andar nem sozinhas, nem sozinhas. Então pensemos nisso. E segue Emmanuel: jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Essa frase aqui, eu vou até circular o parágrafo inteiro. Eu tinha só grifado uns pedacinhos aqui, mas já estou circulando o parágrafo inteiro. Essa é frase para a gente guardar. Vou lê-la novamente. Jamais suponhas que a tua dor seja maior do que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Pensemos nisso. O que nos agrada nem sempre agradará a outras pessoas. O que nos desestimula pode não desestimular a outras pessoas, ou o contrário, o que nos estimula também pode estimular outra pessoa ou não. Então é preciso que nós observemos isso. E nas coisas simples, não tentemos impor aos outros os nossos gostos. Os nossos gostos são nossos. Os nossos gostos são nossos. Não os imponhamos a ninguém. Não é porque eu gosto de um esporte que a outra pessoa também gosta. Não é porque eu gosto de alguma coisa que outra pessoa goste. Não façamos isso. Não imponhamos nada a ninguém. Aqui Emmanuel deixa muito claro: a dor alheia é a dor que a outra pessoa sente, e só ela sabe o tamanho e o incômodo dessa dor. Muitos dizem assim: não, eu já passei por isso. Por aquilo não, você passou por um fato semelhante com a sua reação. A outra pessoa está passando pelo mesmo fato com a reação dela. A dor não é a mesma. Não cometamos essa inconveniência. A maior dor do mundo é sempre a minha. A maior dor do mundo é sempre a minha. Porque a outra eu não sentirei. Eu posso me condoer, mas não serei eu a sentir a dor. E das minhas dores, a maior dor é sempre a da hora, é sempre a do momento. Existe um provérbio coreano que diz: até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. Até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. E segue Emmanuel: sobretudo combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Pensemos nisso. Pensemos nesse aspecto. Melindre. Eu creio que aqui nenhum de nós tenha melindre, né? Creio eu. Melindre. Parecemos pessoas feitas de cristal, que com um som maior, uma nota maior vai estourar. Não devemos ser casca grossa, não é isso? Mas o melindre. E eu achei interessante essa última frase que ele coloca de uma forma interrogativa: guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios na nossa casa? Vejam que interessante. Precisamos trabalhar com isso, faz parte do nosso eu, trabalhar esse traço na nossa personalidade, esse traço chamado melindre. E segue Emmanuel: desanuvie a mente. Eu acho legal esses termos, né? Temos
não muito usuais hoje, né? Desanuvia, tão legal, acho tão legal essas palavras. Desanuvia a mente, cada manhã. Olha que interessante, não é cada noite, é cada manhã, para começar o dia. Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Legal, né? Quem nos emprestou a vida aqui materialmente falando? Deus. A nossa prestação de contas, é com Deus. É com Deus. E segue. Deixa que a realidade te auxilie e a visão, deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade no anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. O bem comum. O que é o bem comum? O bem-estar comum de todos, contribuindo para o bem-estar alheio. E aqui ele nos coloca claramente, desanuviar, tirar essas nuvens que ficam, essas neblinas que nos impedem uma visão clara. E isso ele pede para fazer todas as manhãs. E depois nos fala que deixa que a realidade te auxilie. Realidade não tem ponto de vista. Realidade é ponto. Realidade não é um ponto de vista. A interpretação da realidade, sim. Como a verdade. A verdade é a realidade. Agora eu posso interpretá-la de forma diferente. Eu e outra pessoa. E aí ele encerra. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. Veja que interessante. Ser só, vou até grifar aqui, ser só, e é justamente isso que nos une a todos. É um ser só, não de estar abandonado. Ou seja, eu sou uma individualidade na multidão. Como cantava não me lembro quem lá da Jovem Guarda, que dizia, há um alguém na multidão. Agora não vai ser mais há um alguém, sou eu na multidão. Eu me lembro bem, estou tentando lembrar quem cantava essa música, era um conjunto, agora não me lembro agora quem era, não, os Incríveis, sei lá. Eles cantavam, há um alguém na multidão. Não é um alguém artigo indefinido. Podemos dizer alguém, e esse alguém sou eu. Os VIPs, está aqui o Elias, a Elis, né? Me lembrando aqui, obrigado, os VIPs, né? Os VIPs cantavam isso, né? Há um alguém na multidão. Dá a impressão que outra dizendo, a doutora Marlene está dizendo que são os Golden Boys. Eu sinceramente não me lembro mais. Eu sei que era um conjunto que cantava isso, se eram os VIPs ou Golden Boys, era um conjunto. Mas o que eu gosto é que as letras de músicas vão chegando aqui, já coloca The Fevers, né? Já não sei mais quem. Então vamos ficar só com a música, eu não sei mais quem cantou. Mas eu gosto muito, vão chegando nessas letras de música aqui, eu vou me lembrando delas, porque elas dizem umas coisinhas. Então não cantemos mais a um alguém. Entendamos que somos nós. Nós somos esse alguém, nós somos uma individualidade na multidão. Não somos uma individualidade sozinha de ninguém, apartados de todos, não. Apartada de todos. Não, nós somos alguém, mas que está entre todos. Então veja o que ele diz. Aprende a ser só para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste que espousou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar deles. Então, muito boa essa lição de hoje e agradeço a vocês pela companhia.